Muitas pessoas estão desenvolvendo câncer de boca, de laringe, de faringe ou das vias aéreas e não está sendo diagnosticado. É um assunto bem importante porque é um câncer silencioso, muitas vezes mascarado por uma faringite ou algum nódulo, alguma coisa que não cria a preocupação inicial. Nós vamos falar sobre a cirurgia de cabeça e pescoço aqui com a doutora Maria da Graça Vidal, que há 30 anos coordena o serviço de cirurgia dentro do Hospital Universitário e que hoje, sexta-feira, estará fazendo esse simpósio, trazendo autoridades no assunto para debater a cirurgia de câncer de cabeça e pescoço. Assista o nosso programa e veja como prevenir esta doença. Não saia daí. Interativa 23 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Muito bem, doutora Maria da Graça, que prazer em te receber aqui novamente para falar desse assunto tão importante. O primeiro deles, que são os 30 anos do serviço, né? Um serviço que, graças a Deus, tem prosperado, tem conseguido trazer mais residentes, né? E também desse simpósio que vai acontecer hoje à noite, ali no auditório da Unimed, que vai trazer professores, palestrantes, para debater o assunto. Parabéns pelo trabalho e muito obrigada por ter vindo aqui na Interativa para falar desse simpósio. Eu que agradeço, Silvana. É uma grande alegria estar aqui novamente, estar aqui com vocês e falar principalmente do nosso simpósio. O sentimento que a gente tem hoje é de gratidão, né? O início de um trabalho que começou há 30 anos atrás, com a primeira cirurgia, dia 4 de outubro de 1994, foi uma ressecção de tumor de parótida. Na época, quem me ajudou foi a doutora Ivelise Verney, cirurgiã pediátrica, e o anestesista era o doutor Manuel Alvarez. E a enfermeira era a Naura Coutinho. E ali começou, né, com o doutor Antero, o Sherry e o doutor Augusto Prado, que eram dos médicos da direção, que proporcionaram a abertura inicialmente com 2 leitos, e o doutor Pedro Coser, que realmente foi que abriu as portas do ambulatório, se deu uma antessala, e ali a gente começou a atender. É um serviço hoje de primordial importância no nosso meio, porque anteriormente todos esses pacientes eram encaminhados para Porto Alegre. Há 30 anos atrás, qualquer paciente que tivesse o câncer de cabeça e pescoço teria que ir a Porto Alegre, porque não tinha o tratamento especializado. E é uma doença que no estágio inicial, principalmente da via aérea digestiva superior, é um câncer que tem cura. Infelizmente, ainda a gente se depara com situações de câncer muito avançados, principalmente em boca, garganta, né, orofaringe, laringe, e a gente tenta, ao máximo, mudar esse panorama. E o nosso serviço tem conseguido bastante sucesso com vários pacientes. A gente tem uma média de atendimento ambulatorial, às vezes, de 25 a 30 pacientes por tarde, né? Sendo que a gente tem, na verdade, 4 ambulatórios, né? E as cirurgias a gente tem feito uma média, dependendo de 30 a 40 por mês. Já teve até um mês que a gente chegou quase a 100 por causa dos mutirões. A gente atende dentro da especialidade todas as doenças que são tumores benignos ou malignos da cabeça e pescoço, exceto o sistema nervoso central, que muita gente não sabe o que trata cirurgia de cabeça e pescoço. Então, os tumores de pele, né, que aqui na nossa região é muito frequente, aliás, no Brasil inteiro, é o tumor de maior frequência, é um problema de saúde pública, que é o carcinoma base celular, o epidermoide e o melanoma, que é um desafio constante. Dentro da via aérea digestiva superior, a gente tem o câncer de boca, que é o mais frequente, e a gente tem nesse binômio, que vai terminar até 2025, a gente tem próximo de 15 mil casos, sendo que a grande maioria é homens, né, mais de 11 mil, e o restante mulheres. E são feridas que aparecem, em geral, na língua, que é a estrutura mais acometida, ou no assoalho da boca,
que é uma úlcera, muitas vezes inicialmente indolor, e quando chega em estágios avançados, ela causa já dor para o paciente. Não é afta. O pessoal confunde muito, achando que virou uma afta, virou câncer. Não. Primeiro, porque a afta é uma doença benigna e ela é autolimitada. Na verdade, o câncer sempre foi câncer desde o início. A população que tem mais esse risco é o tabagismo, o etilismo, e no nosso meio tem como cofator o chimarrão. O câncer de garganta, popularmente, que o pessoal fala, é da orofaringe, né, da amígdala, da base da língua. E hoje, a gente, além desses fatores do tabagismo e etilismo, a gente tem muito frequente, aumentando, o câncer por infecção por HPV. Vamos lá, vamos por partes, que é muita informação. É muita informação. É muita informação e eu acho que a gente tem que dissecar aqui alguns detalhes que isso vai interessar para a comunidade toda. Primeiro item, o tabagismo, o alcoolismo e as doenças como o HPV. Exato. Isso são as grandes... E mais o chimarrão no nosso meio. E mais o chimarrão, que pode ser um causador. É um cofator, ele acelera. Ele acelera por causa da erva ou por causa da água? Dos dois fatores. Já foi feita uma pesquisa aqui na universidade. Ou por causa da bomba? Não. É a bomba, a água ou a erva? Eu diria que, assim, ó, pela pesquisa, hoje em dia, os componentes da erva, que não é como antigamente, que eram mais puros. Que não é a Ilex paraguensis legítima, ela tem outros... Outros componentes. Além disso, a temperatura da água quente muito demais. quente. Isso associa. E, geralmente, esses pacientes, ele não têm uma alimentação adequada, mais rica em frutas, né? Verduras, legumes. Sim. Então, a saúde bucal deles é uma saúde bucal bem deficitária. Então, associa a tudo isso. Isso é assustador, porque o chimarrão é um vício para o gaúcho, né? Exato. E aí tem a outra preocupação, a bomba. A bomba pode ser um transmissor ou não? Não tem, assim, dados científicos. Não tem dados. Não tem dados científicos, mas sempre tem que ter uma precaução na higienização da própria bomba, né? Porque a gente tem que relacionar muito com outras doenças que pode se mimetizar câncer e que pode ter uma transmissão. Por exemplo, o HPV é uma doença sexualmente transmissível. E aí ela vai gerar, ela pode, se não tratada, ela pode... Esse paciente portador de HPV, ele mais tarde, dependendo da alteração imunológica, ele pode desenvolver um câncer de amígdala, que é o local mais comum, porque a amígdala é um filtro linfático. Ela é um componente, o vírus se localiza ali, é fácil, né? Tem um ambiente propício, a base da língua, porque é rico em tecido linfóide. E isso, se houver uma alteração imunológica do paciente, esse paciente mais tarde pode desenvolver o câncer. Mas ele tem um fator prognóstico melhor, a gente chama, do que aqueles pacientes que a gente diz HPV negativo, que o fator de risco tradicional é o fumo e o álcool. Mesmo com metástases, às vezes, volumosas ou presentes, os pacientes que têm câncer de amígdala por HPV positivo, que a gente chama, em geral, o prognóstico deles é melhor. E o que ele faz? Ele tem como tratar esse HPV? Tem como tratar, não. Então ele teria que tratar o HPV para não... O ideal é tratar e vacinar, né? Que agora, principalmente os adolescentes, agora já a pessoa adulta, já depois... Já não tem mais eficácia a vacina. Já não tem eficácia. Mas mesmo assim, tem como fazer o controle, né, da doença. E, principalmente, todo paciente que, se for HPV positivo, o tratamento é praticamente semelhante ao do HPV negativo. Envolve cirurgia, envolve rádio e químio, dependendo do estadiamento, mas o prognóstico é bem melhor na questão de sobrevida. Tá, e o tabagista? Né, que a gente tem visto aí que tem aumentado o consumo, inclusive, desses cigarros eletrônicos. Esses cigarros eletrônicos é muito pior do que o próprio cigarro comum. Isso já a própria Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, ela já colocou isso, né, já divulgou
o quanto isso altera, porque a alteração do efeito de cigarro nessa mucosa, tanto da mucosa da via oral como a mucosa respiratória, é extremamente devastadora. Tá, mas a pessoa está fumando do meu lado esse cigarro eletrônico e eventualmente vem um pouco de fumaça. Ela Sim, tem tem um fumaça fumante também. passivo. E eu acabo sendo fumante passiva também? Acaba, de uma certa forma, sim. Aliás, em todos, né? Em todos. Não, com certeza. Mas é que o eletrônico parece que ele É não uma tem proteção, tanta fumaça. é uma né? proteção, é mais efeito deletério para quem realmente está fazendo uso. Muito bem. E aí, esse câncer, geralmente ele ocasiona mais na boca, na língua, na faringe, ou ele é meio geral? Assim, ó, da via aérea digestiva superior, da cabeça e pescoço, a boca é o mais frequente. E a língua, que é a estrutura dentro da boca, é a mais acometida. Em segundo lugar, a gente tem a laringe. E aí, dentro da laringe, as estruturas mais acometidas são as pregas vocais. Tanto é que a gente sempre fala e chama atenção que rouquidão, que para nós o termo é disfonia, rouquidão por mais de 15 a 20 dias, sem nenhuma melhora, mesmo com o tratamento clínico, anti-inflamatório, achar que é uma gripe, que está rouco, não. Principalmente em pacientes com fatores de risco, com tabaco, etilismo, né? Tem que procurar um especialista para fazer o exame endoscópico da laringe. E o segundo lugar que mais acomete na laringe é a epiglote, que é a tampinha que protege quando o alimento passa, né, tapa ali a entrada cobre a entrada da laringe, só que aí não é a rouquidão o sintoma inicial, e sim o desconforto para engolir, que tem uma sensação de corpo estranho, que é os sintomas bem semelhantes também ao câncer de orofaringe, aquela sensação de desconforto na garganta. Que daqui a pouco a pessoa confunde com uma faringite. Exatamente. E aí essas mudanças climáticas, Exatamente. Agora chegamos na primavera, muitas vezes as pessoas vão achar que isso pode ser Sim. Uma questão da mudança climática. É. O quanto que ela tem que estar atenta, quando isso se perpetua por muito tempo. Perpetuar, assim, se os sintomas ficarem durando 15 a 20 dias muito, que o pessoal não percebe e fica usando antibiótico, anti-inflamatório. Ah, eu tô com uma amidalite, tá crônica. Atenção, amidalite crônica, isso é o pessoal que fala. Mas não existe isso para gente no aspecto quando tem uma perpetuação de sintomas num adulto. A mesma coisa eu chamo atenção em pacientes assim, pessoas mais idosas, que têm a voz anasalada, né, que eu tô rouco, tô isso, né, ou tô com dificuldade, tem que examinar o idoso. E muitas vezes, ele teve uma sinusite. Sinusite em idoso, outra coisa, é sinal de alerta. Ainda mais quando não resolve com antibiótico. Tem que fazer pelo menos uma tomografia dos seios paranasais. Isso é importante que eu ia falar. Quais são os exames importantes? Como é que é feito esse diagnóstico, então, para... Né? Avaliação da via aérea digestiva superior. Primeira coisa, além da história exame físico, é fazer a videotelelaringoscopia ou a nasofaringoscopia, que é onde a gente visualiza toda a via aérea, desde a nasofaringe, orofaringe, e a hipofaringe, a boca e a laringe. A gente visualiza tudo, né? Isso é uma rotina do cirurgião de cabeça e pescoço. E após isso, exames de imagem que a gente mais frequentemente usa é a tomografia, que além de avaliar a extensão da lesão, né, no local ali que foi acometido, a gente avalia também o número de linfonodos possivelmente suspeitos, que são as famosas ínguas, né, se tem metástase. Então, a tomografia ou a ressonância, que pode complementar, elas não são excludentes, uma complementa a outra, só que a ressonância dá mais detalhes da extensão da doença. A gente ajuda isso no estadiamento, além de também fazer avaliação pulmonar, com raio-x de tórax ou tomo, porque é um dos locais de maior disseminação de sistêmico, é o pulmão, mais frequente. E depois a gente programa a biópsia, né? Ou mesmo ali no consultório, se for uma lesão na língua ou na boca, fácil de coletar material, ou com anestesia, se tiver que fazer uma laringoscopia de suspensão com anestesia geral para ver lesão na laringe, ou na orofaringe, ou mesmo na hipofaringe, que é um pouquinho mais abaixo,
é a terceira região da faringe, onde é que o alimento passa e engole. Tem a mesma etiopatogenia praticamente semelhante do câncer de esôfago. E lembrar que no Rio Grande do Sul é o estado que mais tem câncer de esôfago no Brasil, justamente por esses fatores que anteriormente a gente falou. Então, na realidade, os otorrinolaringologistas, eles acabam fazendo esse diagnóstico, às vezes, né, para encaminhar para cirurgia. O próprio cirurgião dentista precisa ficar atento também, a isso, né? Exato. Então, aliás, o cirurgião dentista é o primeiro que vê a boca. E uma coisa importante que a gente fala é como ainda a gente tem doenças, câncer de boca tão avançado, sendo que a boca é fácil de examinar. Diferente por exemplo, do câncer do colo do útero, que tem que colocar o espéculo. Ou a própria faringe. Ou a própria faringe, que tem a necessidade de um vídeo, de um aparelho, um laringoscópio. A boca é só examinar, abrir, olhar a língua, a bochecha, a gengiva, o palato, o assoalho. Qualquer pessoa pode fazer sua autoavaliação se tem alguma bolinha, e se tiver uma lesão ali, procurar imediatamente o especialista. O que a gente nota muitas vezes é que o pessoal assim desconhece até para fazer o exame, avaliam a orofaringe, as amígdalas, colocam uma espátulazinha, baixa a língua, mas não vem a boca. A língua não vem e ficam olhando muito a amígdala. A amígdala também faz parte do exame, mas tem que ser completo desde o início. E principalmente quando a gente suspeita que o paciente fala tem uma ferida, ou na boca ou na garganta. Então a gente tem que fazer o exame todo. Eu acho que o alerta aqui para quem está nos assistindo é sobre as falsas, né? Por exemplo, as aftas. Afta não vira câncer. É exatamente isso, né? As pessoas podem achar que é uma afta. Exato. Ou pode achar que é uma lesãozinha porque está usando uma dentadura que não está bem. Isso é ou muito porque está bom. usando um aparelho dentário que está machucando, né? E eu falo da dentadura porque os idosos muitas vezes começam a criar uma lesão e acham que é por causa da dentadura. Que é a lesão de trauma. Que é o granuloma piogênico. E isso é bem frequente, só que a gente também tem que observar que as próteses mal adaptadas em pacientes que já tiveram fator de risco ou pessoas com faixa etária mais avançada e tiver uma lesão permanente, a gente também tem que abrir o olho pensando que aquilo ali, se essa lesão permanecer, ela tem que fazer uma biópsia, ela tem que ter uma biópsia daquela lesão. Não ficar só porque a prótese, a ponte está me machucando. Porque tem prognóstico diferente. Às vezes o câncer de boca, em jovens, o prognóstico tem que ser tanto ou quanto mais agressivo para tratar o paciente, porque significa uma imunologia mais baixa, uma imuno mais baixa, né? E a pessoa idosa também, porque já aquela mucosa sofreu ao longo dos anos uma mutação favorecendo o desenvolvimento desses tumores. Então, e uma coisa importante que antes do que a gente tinha comentado, é que saiu há pouco um artigo no Lancet falando que a geração Z, né, a partir de 1990, 97 até passando os anos 2000, tem uma tendência a ter 4, 5 vezes mais neoplasias do que a geração anterior. Então, não se sabe, os aspectos são vários: tipo de vida, alimentação muito fast food, né, muita gordura, poucas industrializadas, né, os hábitos, agora o cigarro eletrônico que está, né. Na realidade a gente sabe que essa nova geração, né, doutora, ela não está cuidando da sua imunidade, né? Exato. Então, assim, não são alimentos saudáveis, são alimentos prontos, ensacados, embalados, e que isso vai criando uma qualidade de vida muito ruim, ou seja, ela não tem imunidade. Está mais propício para as células estarem mais enfraquecidas mesmo. Exatamente. E eu acho que é importante a gente falar aqui para as pessoas também, elas podem procurar direto o hospital universitário ou existe uma triagem que antecede? Existe uma triagem, uma regulação. Mas, assim, o que a gente está tentando implementar agora é uma comunicação direta do hospital com as unidades básicas. A gente tem feito campanha como Julho Verde, simpósios, teve o ano passado o simpósio da Voz, a gente tenta, já fizemos mutirões de consultas ambulatoriais, né? A grande questão é que muitas vezes
o paciente que teria que vir para o mutirão não vem. Por mais que a gente acabe divulgando, muitas vezes vem pacientes que acham uma maneira de entrar ali. Mas a gente sempre tenta esclarecer que paciente com lesão, que o colega que está nas UBS entre em contato com o nosso serviço para a gente abrir e fazer com que a regulação puxe esse paciente para o serviço. Porque lá a gente está lá com as portas abertas. E o quanto antes ser tratado, melhor. As lesões precoces, elas têm tratamento. Uma lesão precoce em laringe, inicial, o paciente não perde a voz. Né? E muitas vezes o paciente chega lá já com um tumor tão avançado, já em falta de ar, que a gente tem que fazer uma traqueostomia, uma abertura da traqueia para ele respirar, e muitas vezes ele vai para uma retirada total de laringe. Claro que tem pacientes que acabam reabilitando com a voz esofágica, são raros, precisa da fono, mas consegue se comunicar. Outro tipo de reabilitação é a eletrolaringe, que na verdade é um diapasão, que eles colocam, articula a saída do ar do esôfago que a língua faz e dá um som mais metálico. E mais próximo da voz é a própria prótese fonatória, que infelizmente pelo SUS aqui no hospital a gente não tem, mas a gente tem para o paciente conveniado da Unimed. Aliás, a Unimed foi a primeira instituição que nos recebeu e ela dispõe da prótese fonatória. Que bom. Inclusive o evento vai ser realizado no auditório da Unimed. Exato. Isso é muito bom. Unimed, nossa patrocinadora do programa também. Muito obrigada. Eu acho que isso é importante salientar. Esse programa também é patrocinado pela Unimed, pelo Grupo Felite e também pela distribuidora Santa Lúcia. Eu acho esse assunto tão importante e a gente vai cair naquela questão básica, higiene bucal. Isso é essencial. Né? Higiene bucal. A gente sabe o quanto várias doenças começam ali, né? Desde da cárie, a endocardite e tantas outras coisas graves, né? Então, a higiene bucal é importante, hábitos saudáveis é importante, né? Essa questão que a gente bate tanto, parece tão repetitivo e as pessoas parecem que estão vivendo em Nárnia, né? Mas não é. É sempre necessário esclarecer e divulgar. Assim, procurar cuidar da sua saúde bucal, ter avaliação periódica com o seu dentista, o dentista verificando uma lesão suspeita, fazer biópsia, se é confirmar um câncer, encaminhar para o especialista, né, da cabeça e pescoço, e a gente trabalha em parceria, né, assim, com a otorrino, com a odonto, a enfermagem lá no serviço é essencial para os cuidados dos curativos, né? Então, a parte da nutrição é muito importante, tanto para o tratamento pré-pós-operatório e quando estão na rádio, na quimioterapia. O paciente ele não pode perder peso, ele tem que ter um controle, um cuidado. Tratamento dos efeitos da radioterapia na cavidade oral, na via aérea digestiva, mucosite, diminuição da saliva, cuidado com os dentes. Tudo isso, os dentes, tem que ser resolvido antes do tratamento radioterápico, por causa das consequências. Sim, imagina, vai operar um paciente que está com cárie, que está com um problema de canal, aquilo ali pode criar uma infecção absurda, né? A infecção é um caminho que está aberto ali. E tem que ser antes da radioterapia, para não ter cárie rádica nem osteoradionecrose, que é a pior complicação. Olha a importância de novo, né? E a químio que geralmente acaba sensibilizando a rádio e ajudando. Então, esses são geralmente tratamentos em pacientes que já têm um estágio mais avançado, né, com metástases linfonodais, popularmente ínguas, mas que têm ainda chance de sobrevida, né. Estágio 4, né, desses tumores, se dependendo, por exemplo, da hipofaringe, que é o mais grave deles todos na localização, que o paciente chega muito desnutrido, eles têm menos de 50% de sobrevida em 5 anos. Meu Deus! É em torno de 20% a 30% apenas. Então, por isso que a gente insiste que venham, né, teve um sintoma, né, relacionado a essa área, procurem um médico, procurem entrar em contato, que possa chegar até o serviço de cabeça e pescoço lá do nosso hospital, que a gente
mais rápido possível vai fazer o diagnóstico e o tratamento mais adequado conforme a situação do Perfeito. paciente. Perfeito. Bah, olha, desejo sucesso ao evento. Muito Já é obrigada. um sucesso e que muitos acadêmicos e residentes A gente consigam tá com- trocar informações importantes, né? Exatamente. E vai ser um sucesso o evento. Parabéns pelos 30 anos desse Muito obrigada. serviço. Uma né? gratidão a todos Vida longa. que nos ajudaram, né? Que não é só, mas os colegas, os demais professores, os alunos, os residentes, É uma nossos equipe multi. ex-residentes. A gente está desde 2015 a gente iniciou a residência da própria especialidade e os primeiros que já saíram estão todos em outras cidades e muito bem estruturados, fazendo acontecer, né? Tratando essas pessoas. Então é um orgulho para a gente e uma gratidão enorme, né? Que fantástico. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia. A energia de quem sabe onde quer chegar.